Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre o trade-off entre viés e variância no contexto de modelos de previsão. Aqui a minha perspectiva vai ser bastante prática. Basicamente a gente vai entender aqui, utilizando a linguagem R, a como identificar esses dois extremos, né, que a gente pode encontrar em um exercício de modelagem de previsão, certo? Mas antes disso vou dar aqui uma explicação bem breve sobre o assunto para quem de repente ainda não conhece nada sobre isso, certo? E aí vou deixar aí esse material aí que está apresentado na tela como anexo para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Tem uma explicação em termos um pouco simples, né? Mas que dá uma intuição por trás do tema. Então, o que é essa questão, né, desse trade-off que a gente pode se deparar ao construir um modelo de previsão? Então, geralmente, no exercício de previsão, você vai construir no mínimo um ou dois modelos de previsão para sua série temporal de interesse, né? E aí você vai querer comparar esses dois modelos, né? Para ver qual que é mais acurado, né, em prever a sua série. Então, um esquema comum para fazer colocar isso em prática, né, é separar a sua série temporal de interesse em duas amostras, uma amostra de treino, uma amostra de teste, justamente para treinar o modelo, estimar o modelo nessa amostra de treino, gerar previsões para o período da amostra de teste, e aí sim comparar os dois modelos, né, calculando ali o erro de previsão, né, então gera previsão, compara essa previsão gerada com o que foi observado, que está na amostra de teste, né, você chega ali no erro de previsão, certo? E aí você pode derivar ali outras métricas, né, como o erro médio, o erro quadrático médio, o RMSE e por aí vai. Certo? Então, geralmente você vai fazer isso, chegar nessas métricas e comparar o modelo, ver qual que é o mais acurado, certo? Então, esse geralmente é o grande interesse, né, do profissional que trabalha com previsão. Mas é também interessante você analisar também o ajuste do modelo. E aí, dentro disso, a gente vai ter dois problemas, né, que podem surgir, que é o sobreajuste do modelo ou o subajuste do modelo, certo? Então, o sobreajuste do modelo, que está nesse exemplo aqui desse gráfico que eu coloquei, é quando o seu modelo, né, ele capta perfeitamente todos os movimentos da sua série temporal. E o subajuste modelo é quando o seu modelo, né, ele gera uma previsão que é muito distante, né, um ajuste muito distante do que foi observado na sua série temporal, certo? Então, a gente tem essas duas principais problemáticas, certo? E aí isso pode ocasionar, né, alguns problemas quando você vai pegar esse modelo ajustado, né, na sua amostra de treino para gerar previsão fora da amostra, né? Você vai querer comparar lá pela métrica de acurácia, né, por exemplo, o erro quadrático médio, certo? E aí você vai ter justamente nesse termo aí, nessa métrica de erro, né, justamente esses dois dilemas, né, o viés e a variância. Então, o que seria o viés? O viés é basicamente uma medida, né, de distância entre o que está sendo gerado de previsão com o que está sendo observado, né, os dados observados, certo? Então, imagine que você vai replicar o seu modelo diversas vezes para conjuntos séries temporais independentes, né? E aí você vai ter ali uma média, né, dessas previsões. Em geral, um viés, né, alto vai ter uma grande distância, né, entre o que foi observado e o que foi previsto, né, pelo modelo. Já a variância, né, é quando você replica esse teu modelo também diversas vezes, né, para conjuntos independentes, né, de dados. E aí você vai analisar basicamente o quanto que essas previsões geradas pelo seu modelo, né, variam, né, em cada uma dessas repetições, vamos dizer assim, realizações, né, é um termo melhor, para o teu modelo, certo? Então a gente tem basicamente esses dois componentes dentro ali da métrica de erro, né, que você vai estar interessado em analisar. E, além disso, vai ter também o termo de ruído, né, que a gente decompõe, né, eu coloquei aqui na fórmula, o termo de ruído, né, que a gente decompõe a métrica de erro, né, que são flutuações, né, aleatórias do seu erro, né, do seu resíduo aí de previsão do modelo, certo?
Então, ao decompor a métrica de erro do seu modelo nesses componentes, né, a gente consegue justamente entender esse link, né, entre modelos sobreajustados e modelos subajustados com esses componentes, né, que são o viés e a variância. Então, quando você tem um modelo que é subajustado, ou seja, as previsões ali dentro da amostra de treino são muito distantes, né, dos valores observados, é um modelo muito simples, com baixa complexidade, poucos parâmetros, né, a tendência é que você tenha um viés bastante alto, né? Então esse primeiro termo aqui vai dominar, né, em relação aos demais, certo? E aí quando você tem um modelo sobreajustado, é quando você vai ter, né, justamente o oposto, né? Então você tem ali um modelo que capta perfeitamente a sua série temporal, então é um modelo mais complexo, com mais parâmetros, certo? E aí você vai ter como tendência, né, nesse tipo de modelo sobreajustado, a ter uma variância alta, certo? Então, e aí cria-se, né, justamente o dilema, né, o trade-off entre modelo subajustado e modelo sobreajustado, né, derivado, né, justamente desses dois componentes, né, da métrica de erro, do viés e da variância, certo? Então vamos entender como identificar isso na prática, né? Basicamente o objetivo aqui do exercício é construir essa tabelinha aqui. Então nesse exercício aqui a gente colocou dois modelos para uma série temporal aí, que é uma série lá do Kajet, modelo aí suavização exponencial, IMQO, certo? E calculamos essas métricas de erro, né? Dentre eles o MSE, na amostra de treino, na amostra de teste. E aí dá para perceber aqui que na amostra de treino, o modelo mais complexo, ele apresenta um MSE bem baixo. Em relação aí à amostra de teste, já está pior, né, essa previsão gerada por ele. Então ele é muito bom na amostra de treino, mas performa ruim na amostra de teste, certo? Então está aí o sobreajuste. Já o modelo mais simples, que não é tão generalizável, né, ele vai mal na amostra de treino, né? Então tem um MSE bem alto, só que na amostra de teste, né, ele já vai um pouco melhor. Então ele se reduz bastante, né, um modelo mais generalizável para dados que ele não conhece ainda, certo? Então vamos tentar construir isso daqui. Vou abrir aqui meu ambiente de programação. Vou usar aqui o RStudio, o Pod Cloud. Chamar esse projeto aqui de viés variância, e aí vai estar disponível aí o código para os membros do CubeAM, certo? E eu vou basicamente pegar essa série temporal aí, que é o estoque de empregos formais, lá do SGS do Banco Central. Tá? E a gente vai construir esses dois modelos e gerar ali aquela tabela. Então, tem aqui estoque de empregos formais, setor de serviços. Eu quero essa série temporal aqui. Então vamos coletar esses dados, abrir aqui um script, vou salvar ele como viés variância, colocar aqui uma seção de pacotes, carregar os pacotes que a gente precisa. Então eu preciso ali do RBCB para coletar os dados, preciso do Fable para modelagem, preciso do Fable Tools também para questões associadas à modelagem, Tcibble para estruturar os dados, dplyr para manipulação de dados. Então vamos instalar esses pacotes. Enquanto está instalando, vamos organizar aqui esse RStudio, colocar um tema e organizar os painéis. Aqui o console e aqui os demais painéis. E vou usar aqui o pipe do BaseR. Então tá aí. Agora vamos coletar os dados. Está instalando os pacotes ainda. Então coleta de dados. Colocar coleta e tratamento. Então, coleta dados do SGS BCB.
dados SGS. Então eu uso ali o RBCB, tem a funçãozinha ali get series, salvo engano. No argumento code, você coloca ali a série que você vai coletar. Então é a série do Kajet com o código que eu copiei lá no site. Então, terminou de instalar o pacote, vamos coletar os dados, está aí. Tabelinha, série temporal, aí que a gente pediu. E aí vamos fazer os tratamentos. Então, tratamento de dados. E aí é só converter esse table, né, para um tecido, né, que a gente precisa ali. Vou utilizar o framework do Fable para modelagem, então eu preciso converter para um tecido. Então, eu vou pegar dados SGS, converter ali a coluna de data. Date vai ter que ser representado como year month. Então tá aí. E agora eu converto essa estrutura aí para um tecido. Então tecible as tecible, indico ali qual que é o índice dessa série temporal, então a coluna de data. Date. E aí tá aí. Agora é um tecible, frequência mensal, 371 observações. Vou salvar isso nesse objeto que eu vou nomear aqui como dados. Agora vamos para a modelagem. Então vou criar aqui dois modelos. Então, para isso vou utilizar ali o Fable Tools para armazenar a estimação dos modelos em uma estrutura tabular, né? Uma tabela de modelos. Então vou utilizar ali dados, ponto data igual a dados. Depois disso defino quais modelos que eu vou estimar. Então eu suavização exponencial e modelo de mínimos quadrados ordinários. Então MQO é igual a Fable TSLM sobre a série de interesse contra a tendência dela. Então, trend. Vou criar ali basicamente aquela reta, né, de tendência. Com essa especificação de modelo. E modelo de suavização exponencial, então ETS, vai ser modelo aí da função ETS sobre a série Kajet. São dois modelos aí que a gente vai utilizar. Então, modelos, está aí estimados os modelos, certo? E aí só tem um detalhe, né, que eu esqueci aqui de separar, né, as amostras. Então vamos separar as amostras, porque a gente quer aquela tabela de acurácia. Se eu chamar aqui a função accuracy, Fable Tools, accuracy, aqui eu não estou conseguindo abrir. Vamos pesquisar aqui. Acho que tem que carregar os pacotes. O iStudio Cloud ele não funciona bem a documentação aqui. Vou abrir no meu iStudio local. Que a função accuracy ali ela serve para calcular aquelas métricas ali, né? E aí você pode passar ou o modelo estimado para ela, né? Ele vai te pegar os dados observados menos os previstos dentro da amostra, né? Calcular ali a acurácia, aquelas medidas ali de erro. Você pode passar uma previsão, né? Para ela calcular justamente aquelas métricas de erro do que foi previsto, né? Fora da amostra, né? Com o que foi observado. Então aqui meu estúdio local. Vamos chamar aqui a função Fable Tools accuracy. Então ela aceita aqui um objeto modelo ou um objeto de previsão. É isso que eu queria mostrar. Então, se eu passar ali para ela só esse modelo, vai me trazer o resultado de dentro da amostra, né? Então, modelos. Tá aí, ó. Resultado de treinamento dentro da amostra. Tá aí as métricas. Agora eu preciso justamente separar, né, em duas amostras para ter o resultado de fora da amostra. Então a gente vai fazer esse exercício aí de
que a gente chama de pseudo, né? Previsão pseudo fora da amostra. Então, separar amostras. Então, colocar aqui, ó, teste, amostra de teste é igual a dados. Vou filtrar aqui as últimas 12 observações. Então, slice tail n igual a 12. Então, a gente tem aí teste, as últimas 12 observações. E treino vai ser igual a dados dplyr filter. Vou filtrar todas as observações que não são iguais a essa daqui. Então, menos date in test date. Então, a gente tem aí os dados até novembro de 21 e no teste a gente começa em dezembro de 21. Então, beleza, agora sim podemos utilizar essa amostra de treino para estimar o modelo. Então, o modelo está aí, estimados, com a amostra de treino. E agora já a previsão. Então, previsão é igual a Fable Tools, Forecast, modelos, quero gerar previsões 12 passos à frente. Certo? Então, previsão está aí gerado. E agora eu calculo sim a acurácia. Então, a acurácia. Então, eu preciso ali da acurácia de treino e a acurácia na amostra de teste. Então, Fable Tools, Accuracy, passo modelos, ele me calcula a acurácia de treino. E eu vou juntar isso aí com a acurácia de teste. Então, Fable Tools, Accuracy, previsão e os dados observados. Então, teste. Tá aí a acurácia de teste. Aí é só juntar tudo isso numa tabela, né? Então, dplyr bind rows. Tá aí tudo numa única tabela. Certo? Então aqui a gente tem justamente aquilo que eu coloquei ali no material. Aqui ele não calculou o MSE, mas tu pode determinar aqui que tu quer o MSE. Então, métricas é igual a list, ME igual a Fable Tools, ME. MSE é igual a Fable Tools, MSE. E a MSE é igual a Fable Tools, RMSE. Aí tu passa esse objeto métricas, a lista de métricas que você quer, né, para a função aqui. Então, measures, acho que é measures no argumento, ó, measures é igual a métricas. Measures é igual a métricas. Então tá aí as três métricas, ó. MSE, deixa eu tirar esse formato científico. Aí tá aí. Não saiu o formato científico. Vou abrir aqui no visualizador, que aqui ele mostra o valor completo. Então tá aí os dois modelos, né, para a série ali de interesse, na amostra de treino, na amostra de teste. Então, na amostra de treino, ali o modelo mais simples, a gente tem aqui um RMSE bem grande. Na amostra de teste, a gente tem um RMSE menor. É o que a gente espera, né, para um modelo que é subajustado, né, que é o que eu coloquei aqui no gráfico, que é justamente essa reta aí. No caso, o modelo mais complexo, vai ter mais parâmetros, a gente vai ter justamente o contrário, né? A gente vai ter um modelo sobreajustado, vai captar aí
quase perfeitamente o movimento da série. Então, na amostra de treino, a gente vai ter um RMSE bem baixo. Então, está aí o valor. Já na amostra de teste, a gente vai ter um RMSE maior, que é o comportamento contrário do modelo mais simples. Então, é um modelo que não é generalizável, né? Ao contrário do modelo mais simples. E aí, basicamente, fazendo justamente essa análise, né, das diferenças aí da métrica de previsão em amostra de treino contra a amostra de teste, né, que você consegue identificar, né, além da visualização gráfica, também é muito importante, né, justamente quando você está com um modelo que tem problema, né, ou de viés ou de variância, né, justamente analisando ali os erros e também aí o ajuste do modelo, certo? Então eu espero que tenha ficado claro aí o exercício, os códigos aí de replicação estão disponíveis para membros do CubeAM. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.